Minha gente, na verdade, eu acredito que eu nunca fiz isto aqui. Mas tudo tem um tempo e tem uma hora. Eu quero dar uma resposta ao que Edir Macedo postou no seu blog, porque a marca do falso profeta é a mentira. E Provérbios 17, capítulo 17, versículo 28, diz uma coisa interessante. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Edir Macedo perdeu uma oportunidade fenomenal de ficar calado. Mas como falou, então ele é pior do que tolo. E eu vou responder, e para mostrar aqui a minha lisura, eu vou colocar aqui um locutor, vai ler o que é que Edir Macedo postou. E nós vamos ver quem é o falso profeta. Se sou eu ou ele. Pelo que ele fala, eu quero que você preste bastante atenção ao que Edir Macedo postou no seu blog. Ok? E depois eu vou responder para mostrar que democraticamente, coisa que ele não faz lá, ele só bota coisa boa. Certo? Então, democraticamente, o que ele fala e a minha resposta. Então, vamos lá, preste atenção. Edir Macedo disse: cuidado com o profeta velho. A principal característica do profeta velho é o engano. Em 1 Reis 13, encontramos um homem de Deus sendo enganado por aquele que deveria orientá-lo, falar a verdade e guiá-lo no caminho certo. Temos visto nos últimos dias uma verdadeira demonstração de que o espírito do profeta velho continua atuando e tentando levar as pessoas ao engano. Veja o que aconteceu com o pastor Silas Malafaia, que iniciou a campanha política apoiando a candidata Marina Silva e depois, usando o argumento frágil de que o partido dela, o PV, apoiava o aborto, mudou de lado e, para justificar que não apoiaria a candidata Dilma, acusou o PT de ser a favor do aborto e apoiar o casamento de homossexuais. Pronto, o caminho estava aberto para sabe-se lá com que interesse apoiar o candidato Serra. Como não há nada escondido que não seja revelado, veio a declaração do próprio Serra em vários meios de comunicação de que é favorável ao casamento de homossexuais. E não para por aí não. Explodiu como uma bomba a denúncia de que algumas ex-alunas da esposa do candidato, Mônica Serra, ficaram indignadas com a hipocrisia do casal, de que como cristãos são radicalmente contra o aborto. Inclusive, a senhora Mônica chegou a dizer que se Dilma vencesse, ela iria matar as criancinhas. Revoltadas, as alunas disseram que em uma aula muito tempo atrás, a senhora Mônica declarou que havia feito aborto, com consentimento de seu marido José Serra. Agora ficam as perguntas. O que fez o pastor Malafaia mudar de lado? Ele vai continuar apoiando Serra? Diante desse cenário, temos que lembrar o que aconteceu com o homem de Deus, 1 Reis 13, que seguia o seu caminho e foi levado à morte, enganado pelo profeta velho, porque não guardou a sua fé. Querido, nessa fala existem 5 mentiras e 2 insinuações maldosas. Então, eu vou mostrar as 5 mentiras de Edir Macedo para provar que ele é um falso profeta. 5 mentiras. E 2 insinuações, porque elas se repetem, maldosas com respeito ao meu caráter. Bem, primeira mentira é que ele me chama de um falso profeta. É logo a primeira coisa que aparece, certo? Agora, a segunda mentira, eu vou pedir para colocar quando ele diz aí, olha só, olha o que ele fala. A segunda mentira em relação à minha postura de Marina e PV. Veja, escute, é o que está no blog dele. Iniciou a campanha política apoiando a candidata Marina Silva e depois, usando o argumento frágil de que o partido dela, o PV, apoiava o aborto, mudou de lado. Primeiro, quando eu declarei meu voto para Marina, eu não tinha ainda decidido em quem ia votar. Isso foi numa quinta ou sexta-feira antes do debate na Rede Record. E quando Marina, na Rede Record, disse, vamos fazer um plebiscito para escolher se o povo quer o aborto ou não, a liberação da maconha, eu falei, o quê? Minhas palavras, gente, está gravada, tem YouTube.
YouTube, tem no meu site, está aí, Macedo. Você é mentiroso. Eu disse o seguinte, pior do que um ímpio é um cristão que dissimula. Eu não falei nada de PV que apoia aborto. A minha decisão em relação à Marina não tem nada a ver com aborto, Macedo. É porque você vive na América e não sabe do que está acontecendo no Brasil. Eu não falei nada de PV. A minha decisão de mudar meu voto em relação à Marina foi porque ela ficou em cima do muro. E como membro da Assembleia de Deus que ela é, e como cristão, ela só tinha uma palavra para dizer, sou contra o aborto e está acabado. Nem disse que Marina é a favor do aborto e nem disse que o PV é a favor do aborto. Aqui está caracterizada a segunda mentira. Está aí os blogs, estão aí os sites, o YouTube, tudo para comprovar minha palavra. Agora vamos para a sua terceira mentira, porque você é falso profeta. Você está igual o profeta Hananias, de Jeremias capítulo 28. Porque o falso profeta mente. Depois vocês leem essa passagem do capítulo 28 de Jeremias. Agora vamos para a terceira mentira. Coloca aí a terceira mentira que está em relação eu falar que o PT apoia o casamento homossexual. Olha o que você fala. Acusou o PT de ser a favor do aborto e apoiar o casamento de homossexuais. Eu nunca disse, Edir Macedo, que o PT apoia o casamento homossexual. Tá lotado. Ih, tem aí, ô amigo, tu tá, é muito mentira. Olha, é baixo isso. O que eu disse é que o PT lutou durante 4 anos, isso aqui não é boato. Número 1, para aprovar a PL 122. Pergunta a seu sobrinho, Marcelo Crivella, senador, ele sabe muito bem, e foi um dos caras, eu tenho que ser honesto, que lutou contra a PL 122. Sabe o que diz a PL 122, Edir Macedo? Ela diz que se um pastor ou um padre colocar um homossexual que está se beijando no pátio da igreja, 3 a 5 anos de cadeia. Eu estou dando só uma dicasinha pequenininha da PL 122. Ela diz que se um pai de família mandar uma babá homossexual embora, 3 a 5 anos de cadeia. Nunca falei que PT apoia casamento homossexual. E durante 4 anos o PT tentou, isso é que eu falei, aprovar o aborto. E por falar nisso, Edir Macedo, por falar nisso, eu vou falar um pouquinho só da sua candidata e de você. Olha, eu aprendi a respeitar as pessoas. Sabe qual é o problema da Dilma? É que se ela dissesse, eu sempre apoiei o aborto, porque está cheio de depoimentos dela, por Datena, revista Marie Claire, está lotado, apoiando o aborto. E a pessoa pode mudar? Claro, ela podia ser honesta e dizer, olha, eu analisei e agora eu sou contra o aborto. Mas é partido, ela é partidária, é o pensamento do PT. Ela diz que o aborto é questão de saúde pública, ela chega nas entrelinhas e insinua isso, que é o que ela crê. E agora, por questões do voto evangélico e católico, ela está dizendo que é contra, por isso ela vai perder essa eleição. Agora você, Macedo, é o único pastor do mundo que apoia o aborto. E olha, eu gosto de discutir o aborto à luz da ciência. À luz da ciência. Mas para você, porque eu tenho tanta pena, porque você teologicamente é tão ignorante, porque teu argumento é tão frágil, eu vou aconselhar você ler Êxodo, capítulo 21 e versículo 22 e 23, para você ver como é que Deus tratava quando 2 homens brigavam e acidentalmente esbarrava numa mulher grávida e a criança abortasse e morria, vida por vida. Você não conhece a Bíblia? Deus, no Salmo 139, olha como é que Deus se relaciona com o feto, com o embrião. Você está precisando ler mais a Bíblia. Olha o que Deus fala para Jeremias no capítulo 1, versículo 5, Macedo. Olha, é o que Deus diz, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações. Olha Deus tratando com o feto. Agora a última, Macedo. Lucas 1,31, Deus se fez homem na concepção. O anjo disse a Maria, e conceberás, e dará à luz a um filho, e o seu nome será Jesus. Eu tenho até pena de você, rapaz. Eu entendo porque você defende Dilma. É porque você defende aborto. Essa nojeira
certo? O massacre dos poderosos contra os indefesos. Agora, isso aí você acerta com Deus. Agora, a quarta mentira é você dizer, eu vou colocar aí, que Serra apoia casamento homossexual. Coloca aí. Veio a declaração do próprio Serra em vários meios de comunicação de que é favorável ao casamento de homossexuais. Para ajudar você a entender, Macedo, Dilma e Serra têm uma mesma posição. Os dois são a favor da união civil homossexual e são contra o casamento dos homossexuais. Nós, evangélicos, que eu não sei o que é que você é, somos contra essas duas coisas. Nós somos contra a união civil homossexual e somos contra o casamento homossexual. A Dilma e o Serra, nessa questão, têm a mesma posição. Os dois são a favor da união civil homossexual e os dois são contra o casamento homossexual. Você está mentindo. Serra nunca declarou que é a favor de casamento homossexual. E eu tenho que ser honesto. Dilma nunca declarou que é a favor de casamento homossexual, porque eu não participo de politicagem baixa como você está fazendo. A quinta mentira, e eu fico até com vergonha, é você usar calúnia, difamação, factoide da internet, de que a mulher do Serra falou que fez aborto porque a aluna... Gente, um pastor usa isso, eu fico com vergonha. Coloca aí, olha o que você escreve. Explodiu com uma bomba a denúncia de algumas ex-alunas da esposa do candidato, Mônica Serra, que ficaram indignadas com a hipocrisia do casal de que, como cristãos, são radicalmente contra o aborto. Inclusive, a senhora Mônica chegou a dizer que se Dilma vencesse, ela iria matar as criancinhas. Revoltadas, as alunas disseram que em uma aula muito tempo atrás, a senhora Mônica declarou que havia feito aborto, com o consentimento de seu marido José Serra. Rapaz, nem ímpio faz isso, Macedo. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. E a última é que você, por 2 vezes, insinua. Por que interesses? Coloca aí as 2 insinuações do Macedo sobre o meu caráter. O caminho estava aberto para sabe-se lá com que interesse apoiar o candidato Serra. Agora ficam as perguntas. O que fez o pastor Malafaia mudar de lado? Ele vai continuar apoiando Serra? 2 vezes você deixa uma interrogação como se eu fosse comprado. Quando a tua fala, como é? Por que interesses ele mudou? Eu, Macedo, norteio a minha vida por princípios. Eu não fui comprado por nada. Aqui está a palavra de Deus. Olha, eu ponho a minha mão aqui que eu temo muito esse livro. Sabe quem me comprou, Macedo? O sangue de Cristo. Ninguém me pagou. O que me move são princípios.